Então Kardec, ele traz aqui no capítulo 15 o tema fora da caridade não há salvação. E esse é o slogan do Espiritismo. Enquanto nós temos a tradição religiosa que dizia que fora da igreja não há salvação, né? Aí nós perguntaríamos, mas qual igreja? Se hoje tem tantas igrejas, né? Outra máxima tradicional da tradição religiosa era que fora da verdade não há salvação. Mas qual verdade? Todas as religiões se dizem serem portadoras da verdade, né? E aí Kardec traz uma nova possibilidade de interpretação. Porque enquanto fora da igreja não há salvação, a gente imagina que só as pessoas que pertencem àquela igreja seriam salvas, né? Fora da verdade não há salvação, só as pessoas que abraçassem determinada verdade seriam salvas. Mas o enunciado espírita que diz fora da caridade não há salvação, ele vale para todo mundo. Ele vale para o espírita, ele vale para o protestante, para o católico, para o budista, para o muçulmano, para o ateu, para todos, porque a caridade está ao alcance de todos. Então o Chico Xavier, num daqueles pinga-fogos, programa que era da antiga TV Tupi, lá pelos anos 1970, 69, 70, ele disse que quando conheceu o Espiritismo e se deparou com esta máxima fora da caridade não há salvação, ele ficou maravilhado, porque ele pensou assim: se fosse fora do Espiritismo não há salvação, ele não ia querer ser espírita, porque ele entendia que a salvação deve ser para todos, né? E a caridade está ao alcance de todos. Essa questão da salvação, ela é muito interessante, porque no passado todas as tradições religiosas, todos os povos, todas as culturas entendiam que a morte não extingue o ser humano, que existia uma alma que precisaria ser salva. Os egípcios, né, tinham lá o livro dos mortos, tinha todo um ritual ali para que a pessoa, ao desencarnar, ela pudesse ser conduzida e chegar ao plano espiritual com segurança. A gente vai ver isso na mitologia grega também, a gente vai ver isso lá no islamismo, a gente vai ver isso no hinduísmo, e na tradição judaico-cristã, que é a nossa, a Igreja Católica, depois que ela se torna a religião oficial, ela vem adotar a ideia da salvação como sendo o sentido de definir o nosso futuro no plano espiritual em duas possibilidades. Uma possibilidade de ser salvo e ir para o céu, ou ser condenado eternamente e ir para o inferno, né? Então, salvação no sentido teológico da tradição religiosa é não ir para o inferno, é conseguir ir para o céu. E aí a gente fica imaginando, né, imperfeitos como somos, quem será que seria salvo, né? E o Espiritismo ele vem trazer então um novo sentido do que é salvação. Para nós espíritas, salvação é sinônimo de evolução. É sermos salvos do egoísmo, do orgulho, da vaidade, da avareza, da cupidez, da inveja, de todos esses vícios que nos mantêm materializados, que nos mantêm com o nosso coração, com a nossa intenção, o nosso interesse todo voltado para a vida material. A busca de recursos materiais, de poder, de posição social, essas coisas todas. E como proposta da doutrina espírita é nos propiciar um conhecimento que nos permita essa transformação, né? Porque reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que ele emprega para domar as suas más tendências. Isso está dito no Evangelho, segundo o Espiritismo, né? Então,
aqui também diz que o verdadeiro espírito e o verdadeiro cristão são a mesma coisa. Mas se há o verdadeiro, é porque há o falso também, né? Cristão e o espírita. Qual seria essa diferença, né? Imaginemos que eu vou numa joalheria comprar ali uma pulseira, né? E eu não sei distinguir se aquilo ali é uma bijuteria ou se é uma joia verdadeira. Eu não sei, porque eu não entendo, né? Às vezes eu posso ser enganado. Então existe também o espírito da bijuteria, o cristão bijuteria, aquele que aparenta, tem essa aparência de cristão, né? Essa aparência de espírita, mas no fundo ainda ele não está imbuído daquele propósito ainda, né? Imperfeitos como somos, a gente está nesse processo, né, de lapidação para nos tornarmos verdadeiros cristãos. E às vezes a gente engana, né? Eu posso enganar a muita gente, posso enganar a mim mesmo por muito tempo, mas eu não posso enganar todo mundo o tempo todo. Um dia, né? Como se diz, um dia a casa cai, um dia a máscara cai, né? Mas por que será que a caridade nos salva? Por que será que ela nos salva, não nesse sentido de ir para o céu, que para nós espíritos a gente entende que é um processo evolutivo, muitas existências, né? Mas ela aos poucos nos salva desses vícios que a gente citou, né? Que todos são aí derivados do orgulho e do egoísmo. É porque a caridade, segundo Paulo, ela é o amor em ação. E o mandamento maior, que está nesse capítulo também, Jesus coloca ali que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então a caridade é o amor em ação. E o amor pode nos salvar. O egoísmo nos escraviza, o amor nos liberta, o amor nos salva. A gente vai se livrando aí, né, dessa condição do homem velho, dessa condição material, para desenvolver a nossa natureza espiritual, porque o Kardec, ele afirma que há no homem, no ser humano, duas naturezas, uma natureza animal e uma natureza espiritual. A natureza animal é o nosso corpo, né? A gente é muito parecido com todos os outros mamíferos, temos os mesmos órgãos, as mesmas necessidades físicas e fisiológicas, mas eles têm uma alma e nós temos também, só que a nossa alma, a nossa natureza espiritual, ela nos permite conhecer a Deus. O homem conhece Deus, é o único ser que conhece a Deus. Ele sabe que existe um Criador, né? E ele cultua esse Criador. Isso, desde os homens primitivos, há esse culto a um Criador, a um ser superior. Então nós somos seres que temos essa espiritualidade inerentes a nós mesmos. Sendo assim, o cultivo dessa espiritualidade vai nos distanciando do instinto, nos distanciando da nossa animalidade. E a caridade é a ferramenta, né? A caridade é a ferramenta própria para isso. Porque a gente faz sempre aquela comparação com o atleta, né? Por que será que o atleta treina todo dia? O que aconteceria se ele fosse deixar, não, só no dia da competição eu vou lá e faço, né? Tem aquela corrida lá do último dia do ano, a São Silvestre, né? E muita gente fala, eu vou me preparar para ir para São Silvestre, né? E o que essa pessoa faz aí? Várias vezes por semana, né? Ou pelo menos uma vez por semana, ela vai treinar, né? Ela não vai deixar para o último dia. Então o atleta, para adquirir aquele condicionamento físico e psicológico, né? Ele precisa treinar constantemente. E esse treinamento muitas vezes é doloroso, cansativo, enfadonho, né? Mas com o tempo ele vai se acostumando e ele não consegue mais ficar sem treinar. Aquilo se torna uma coisa incorporada à sua vida. A caridade também é assim. No começo, às vezes, é tão difícil. É tão difícil vencer essa resistência, né? Porque, vejamos, fazer a beneficência, né? Às vezes é muito fácil, que é gerar benefícios, né?
dar uma cesta básica, beneficiar alguém de uma maneira ou de outra, né? Mas a caridade, na sua essência, ela vai muito além desse aspecto material da beneficência. Muitas pessoas fazem essa caridade material esperando um retorno. Haja visto na época que se aproxima das eleições, tem tanta gente dando cesta básica, né? Tanta gente dando tanta coisa aí, mas está esperando alguma coisa em troca, né? Então, todas as vezes que eu faço uma coisa esperando um retorno, esperando aí um reconhecimento, né? Que alguém veja, como Adolfo é caridoso, eu estou sendo beneficente, mas eu não estou ainda sendo caridoso na essência da palavra, né? Mas já é um bom caminho, já é um caminho bom para o exercício, né? Mas, para além desse sentido material da caridade, que é de doar a cesta básica, a roupa, o remédio, dinheiro, o teto, o agasalho, né? Para além desse aspecto material, existem outros aspectos mais significativos. E aí, Kardec pergunta aos espíritos, como é a caridade no entendimento de Jesus? Como Jesus entenderia a caridade? E os espíritos respondem a ele, né, com aquela sigla do BIP, né? Essa linguagem do BIP, né? Beneficência é benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Então, a caridade, como aquele aparelho ali, ela se sustenta no tripé da benevolência, da indulgência e do perdão. A benevolência é sermos movidos pelo bem, né? Quando a gente faz a beneficência, a gente é movido muitas vezes por um retorno, né? A benevolência é sermos movidos para e pelo bem, a vontade de fazer o bem. Isso é benevolência, uma palavra composta por outras duas. Bene aqui de bom, né? E volência de vontade, né? Da ação da vontade. E aí a gente se lembra de Paulo, né? Paulo, ele, de perseguidor dos cristãos, ele vai ali, muda, né? Quando ele se encontra com o Cristo ali, a caminho de Damasco, Cristo aparece para ele, ele cai do cavalo, né? Paulo cai do cavalo e fica cego. A luz do Cristo o cega naquele momento. E ele, naquele momento, ele tem um insight, ele muda e diz para Jesus: Senhor, o que queres que eu faça? Né? Jesus pergunta: Saulo, Saulo, por que me persegues? Aí Jesus o instrui para ele ir lá para Damasco, para onde ele estava indo, né? Procurar Ananias, um cristão que Paulo estava indo lá, era um líder, né? De um núcleo religioso, e Paulo estava indo para lá para quê? Vou furar os olhos de Ananias. Olha o que Paulo queria fazer, né? E Paulo fica cego, encontra Ananias sem conhecer quem, e quem cura os olhos de Paulo? Quem devolve a vista? Ananias, né? Caridade. A partir dali, Paulo se transforma e ele muda de vida, porque ele era um doutor da lei, alguém da aristocracia, né? Da época. Uma pessoa que tinha uma posição social elevadíssima. Era o intérprete da lei mosaica. E ele se torna um cristão. E aí ele apanha muito. Apanha literalmente mesmo. E o que é que acontece com Paulo? Ele vai mudando tanto que no final da vida ele diz assim: já não sou eu que vivo, mas o Cristo que vive em mim. Ou seja, ele é movido pela vontade do Cristo, né? Ele já se torna benevolente. Muitas vezes a gente fica comovido, né? A gente vê uma cena ali, a gente fica comovido, movido junto. Mas passou daquilo, a comoção acaba, né? O benevolente, ele é movido o tempo todo. O tempo todo ele está procurando a oportunidade de fazer o bem, porque ele é abnegado. Ele esquece muito de si mesmo para cuidar do outro.
assim é ser benevolente. Ele tem boa vontade para ouvir, para ajudar, né? Para distribuir aquilo que tem. Ele é movido pelo bem. Indulgência, o outro tripé, né? A outra qualidade da caridade, né? A indulgência é essa capacidade nossa de compreender que as pessoas têm defeitos, que as pessoas são falhas, que as pessoas erram, e não ficar censurando. Não que eu vou compactuar com os erros do outro, mas eu vou compreender que ele é um espírito em evolução, que assim como eu, tem defeitos, tem dificuldades, mas que um dia será um anjo, como eu serei também. Então a gente vai ter paciência com aquela pessoa, e a pessoa às vezes chega para nos contar um caso, e se antigamente a gente dava uma bronca de início ali, cortava a pessoa, a gente fala, não, agora eu vou ouvir, eu vou ser indulgente, vou compreender que essa pessoa tem dificuldade, né? Compreender que se essa pessoa me ofendeu naquele dia, ela talvez não estivesse num dia tão bom, e talvez nem tivesse intenção, né? Então, o Evangelho recomenda que a gente seja indulgente para com os outros, porque nós também precisamos de indulgência. Tem um tópico aqui específico tratando da indulgência no Evangelho segundo o Espiritismo. E aí ele fala lá, o Espírito que dita esse tópico, que nós precisamos ser severos não com o outro, mas conosco, e indulgente para com o próximo, né? Porque Deus é indulgente conosco o tempo todo. A espiritualidade é indulgente conosco o tempo todo. Está sempre ali, prontos para nos ajudar, confiando que a gente vai melhorar, que a gente não vai ficar a vida inteira batendo cabeça por aí, né? Cometendo erros. Então nós também precisamos ter essa compreensão. E, por último, o perdão das ofensas, né? Que compõe também a caridade, né? O terceiro pilar. Ora, será que eu vou conseguir perdoar alguém se eu não sou benevolente, se eu não sou indulgente? Se eu não pratico a benevolência, se eu não pratico a indulgência, como eu vou praticar o perdão, né? Então, o perdão passa necessariamente pela prática da indulgência, o exercício da indulgência, né? O exercício da benevolência. E aí, voltando àquela questão da caridade material, quando a gente pratica a caridade material é porque a gente é benevolente, né? Ela faz parte, ela entra aí nessa categoria da benevolência, as pessoas benevolentes. Ah, mas alguns não são e praticam, são aqueles beneficentes, aqueles que praticam esperando ainda alguma coisa, um reconhecimento de Deus, um reconhecimento social, alguma coisa em troca, né? Mas já estão no caminho. Estão desenvolvendo ali para um dia se tornarem benevolentes. Então o perdão, ele passa tudo por essas etapas aí. A gente vai exercitando, né? O perdão, ele não é uma coisa imediata. Uma coisa, resolvi perdoar e perdoei e acabou. Não. O perdão às vezes leva muito tempo. Às vezes a pessoa, para consumar o perdão, ela vai levar ali décadas e às vezes existências. Mas exige o primeiro passo, né? Porque se ele é um processo, ele é uma sequência de fatos e atos. E o primeiro ato para o perdão é nós reconhecermos a necessidade de perdoar e nutrir o desejo de perdoar. Porque se a gente não tem um desejo, a gente vai protelando aquilo, né? E vamos muitas vezes alimentando uma animosidade que pode gerar o ressentimento, a mágoa, o desejo de vingança. E se essas coisas vão crescendo em nós, a gente pode depois praticar uma vingança, né? Que seria das piores coisas. Porque a vingança, ela nos compromete muito mais. Quando a gente vinga das pessoas, a gente constrói um karma negativo para nós. A vingança, ela nos cria compromissos duríssimos para outras existências. O perdão, ele nos liberta. O perdão é como se a gente tirasse um peso enorme das nossas costas.
quando a gente consegue realizá-lo. E à medida que a gente vai exercitando ele, vai aliviando. A gente passa a deixar de carregar aquela carga pesada que nos faz tanto mal, que nos prejudica, né? Porque carregar mágoa é carregar um veneno, né? O ressentimento, carregar um veneno que vai nos envenenando ali, só nos faz mal, não nos faz bem nenhum. Carregar mágoa, ressentimentos, desejo de vingança. E quando a gente se propõe a perdoar, o que acontece? Os bons espíritos, percebendo esse propósito sincero, eles vão nos incentivar. Assim como quando a gente pensa em vingança, a gente também é incentivado pelos espíritos obsessores, né? A gente está sempre sendo incentivado ali. Quando a gente pende para o erro, incentivado, vamos dizer assim, pelos espíritos inferiores, os obsessores. Quando a gente pende para o bem, para o perdão, pela benevolência, a indulgência, a gente é incentivado e apoiado pelos espíritos melhores do que nós, né? Não chega a ser nem os superiores, mas aqueles que querem o nosso bem, os nossos espíritos protetores. Eles percebem em nós esse propósito, se seguem, fazem tudo para nos ajudar, nos alimenta com essa energia boa para que a gente consiga fazer isso. E hoje mesmo, eu estava conversando com uma amiga, através de áudio, né? E ela falando de uma pessoa que estava ali atormentando e tal coisa. E eu falei, olha, talvez vocês tenham aí uma divergência do passado e foram chamados a trabalhar juntos agora, né? Comece a orar por ele. Comece a orar por ele, vai envolvendo ali mentalmente, os bons espíritos vão ajudá-lo, né? Vai te ajudar também a ter mais paciência. Então é por aí que a gente consegue. Porque se alimentar o antagonismo, vai ficando pior, né? É igual jogar combustível no fogo, né? Jogar lenha no fogo, o fogo não vai apagar, né? Então a caridade, caríssimos e caríssimas, ela é a salvação porque ela nos torna pessoas melhores, ela nos torna pessoas melhores, ela nos ajuda a evoluir, e ser salvo é sinônimo de evolução para nós espíritas, né? Porque a gente vai se tornando menos egoísta, menos orgulhoso, e a gente vai sendo salvo então desses dois vícios terríveis, né? Que o Evangelho diz que são duas chagas da humanidade que a gente precisa combater. Muitas vezes a gente quer combater o outro, combater a ideia do outro, o pensamento do outro, e a gente deixa de combater aquilo que é mais importante, que são os nossos vícios, né? Combater essas nossas inferioridades. Então, a partir de hoje, nós vamos compreender a caridade para além das questões materiais, entendendo que a questão material é importante, mas ela não é duradoura, que ela precisa ser praticada, que ela cabe dentro da benevolência, mas, sobretudo, vamos praticá-la nas relações que a gente tem com os familiares, com as pessoas que a gente convive, né? Exercitando mais a paciência, a benevolência, a indulgência e a nossa capacidade de perdoar. Era essa a mensagem que eu tinha para trazer no dia de hoje, essa noite de hoje, e que Jesus nos envolva a todos, nos fortalecendo nesse propósito sincero de nos tornarmos cada vez mais caridosos na essência dessa palavra.